tão de missionáriozinho. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Misael, Ananias, coisa linda. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 19. Hoje eu tosquenejei, como diz um pastor amigo meu, com o horário, mas eu acho que dá para a gente ter uma advertência do Senhor. Capítulo 19 do livro do Gênesis. Eu vou ler somente o versículo, que é um texto conhecido, todos nós, nessa cultura judaico-cristã, Verso 23. Ao verso 26, que diz o seguinte: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Verso 26, se você ler comigo: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Só vocês. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Pode tomar o seu assento. Essa é a história que nós já conhecemos, mas só vou voltar um pouquinho para que talvez alguém que esteja no nosso meio aqui, que tenha se convertido, não conheça. Vocês sabem que Ló foi para lá por deliberação, porque ele quis, ele escolheu. E eu gosto da sutileza do texto, quando diz que o Senhor queimou tudo, queimou a cidade, toda a campina, no verso 25, todos os moradores das cidades e o que nascia na cidade, porque o texto está dizendo que tudo aquilo que encheu os olhos, tudo aquilo que foi um grande diferencial para Ló, que ele escolheu por conta dessas campinas aqui, tudo foi queimado, dando-nos a entender o Espírito Santo que essas coisas que são quase que verdades absolutas, são relativizados no final de todas as coisas. Ele escolhe aquela região e a cada dia que passa, diz o próprio Pedro, que Ló, tendo conhecido os hábitos, os costumes desses moradores, ele tem todos os dias a sua alma afligida, porque ele não concordava, ele não comungava, ele não compactuava com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não conseguia mudar aquilo. Ló nunca conseguiu mudar ninguém. E diz o texto sagrado, no princípio, versículo 1, 2 e 3 desse capítulo 19, e até hoje eu me pego perguntando o que Ló ficou fazendo na entrada daquela cidade. Talvez para mim, tenha uma resposta. Ele vai para a entrada da cidade, para o portão da cidade, e fica lá. Talvez, pensamento meu, talvez porque ele pensasse o seguinte: cara, eu não consigo converter ninguém aqui dentro. O problema está aqui em Sodoma, então eu vou abordar as pessoas lá na entrada para que não venham para cá, porque tendo vindo para cá, o sistema é forte, é poderoso, mas enfim, isso é uma percepção minha, uma inspiração minha. Então, esses anjos que conversavam com Abraão, chegam na porta da cidade, Ló se antecipa, vai até eles, percebe que tem seres divinos ali, então conversa com eles e tal, e convida eles a entrarem na sua casa. Já era noite, e eles assim o fazem. Quando chegaram lá, os moradores de Sodoma se encantaram com a postura do anjo. Os anjos que chegaram lá deviam parecer comigo, deviam ter mais ou menos a minha altura, parecer comigo, né? E então eles ficam encantados com aquilo e querem ter relações sexuais, querem possuir aqueles homens, e mais que possuir, é serem possuídos por aquilo. Daí que vem a sodomia, que Deus abomina, sem nenhuma sombra de dúvida. Vendo isso, Ló tenta convencê-los: não faça isso, eu tenho aqui 2 filhas, faça delas o que vocês quiserem, mas não façam isso. Eles então
condenam Ló no sentido de que você quer ser juiz sobre nós. Você vai ser reduzido a nada. Nós queremos esses homens, e você sabe a história, que os anjos trazem Ló para dentro e cega aquela população. Eles tentam entrar naquela terra, naquela casa, e não conseguem, porfiaram por poder achar a porta. E diz o texto sagrado que o anjo alerta, revela a Ló o que vai acontecer, o que está para acontecer, e então diz: pega tudo que é teu, sai daqui, porque não tem jeito, isso aqui subiu aos ouvidos de Deus, Deus viu tudo e Deus vai subverter toda esta cidade. Ele demora, tentando convencer alguns filhos dele, e o texto sagrado diz que os anjos então entram de forma arbitrária, soberana, pega-os pelas mãos, não somente dele, da esposa dele e suas duas filhas, e tira ele de lá, e atravessa parte da cidade, e tem como proposta, a ficar nas montanhas, nos montes. E Ló então diz: não, meu Senhor, não faça isso, me permita habitar ali em Zoar, eu acho que me parece decente, eu quero recomeçar minha vida numa cidade, e não numa montanha. Deus assim permite. E o texto que nós lemos é o momento em que, tendo Ló saído de lá, Deus então, Ló com a sua família, Deus então manda fogo, enxofre, e o detalhe do texto diz que veio do Senhor, não foi simplesmente um fenômeno natural que aconteceu, não, Deus assim o quis, e queimou toda a cidade. E não somente a cidade, diz o texto sagrado, queimou as campinas, o que nascia ali, queimou os moradores da terra. E a história está aí para dizer para vocês que isso aconteceu. Isso não é uma ficção, isso aqui não é ideia de um profeta ou de Moisés que escreveu isso aqui, não. Isso aqui foi um fato histórico. E o texto sagrado diz, nesse exato momento em que está se ouvindo aqueles barulhos, dos gritos daquela cidade, o que caía do céu ecoava aos ouvidos da família de Ló. A mulher de Ló não se conteve, mesmo com toda a advertência dos anjos. Ela então olha para trás, e o texto no verso 26 que nós lemos diz que ela se transformou, ela se converteu numa estátua de sal, e ficou ali como monumento, para que todos pudessem acompanhar. Até hoje arqueólogos estudam uma estátua que tem ali, que tem tudo a ver com essa mulher de Ló. Basta você hoje procurar no YouTube, que você vai ver ali, é isso aqui, mas o fato é que isso aconteceu. Nós precisamos, quem lê isso aqui fala: meu Deus, quanta perversidade, que Deus é esse que faz isso, que mata sem piedade. Mas eu quero que você entenda que durante todo o tempo que Ló lá esteve, segundo a narrativa de Pedro, ele tentou converter aquela cidade. Ele tinha todos os dias a sua alma justa afligida. Aí talvez você me pergunte o seguinte: poxa, mas talvez a perversidade que eu enxergo aí de Deus não tem a ver com os moradores, porque se assim procederam, Deus quis julgar, amém, que Deus os condenasse a isso. O problema é esta mulher de Ló. Como é que ela vira esse monumento negativo ao ponto do próprio Senhor Jesus mandou se lembrar dela, que é uma lembrança negativa da qual nós não devemos nos apropriar? Lembrem-se da mulher de Ló, para que você não faça a mesma coisa. Antes que você enxergue esse Deus como sendo um Deus perverso, você precisa entender a graça de Deus, que é manifestada em algumas ações de Deus em toda essa história. A primeira delas, você observa que o próprio Deus resolveu intervir com uma ação divina, visitando a casa de Ló. Para mim, isso já justificaria essa mulher de Ló ter se convertido numa estátua de sal. Ele visita, ele poderia ter feito tudo isso aqui, sem sequer ter colocado os pés na casa de Ló, como quem está dando uma última oportunidade. Agora, foi somente uma visita? Não, ele não fez somente, os anjos não fizeram só uma visita. Deus não fez só uma visita. Diz o texto sagrado dos versos 4 ao 15, que Deus revelou como estava a cidade, e mais que isso, Deus revela também o que ia fazer.
Observe que a ação de Deus tem a finalidade de convencer a casa de Ló de que Deus é um Deus justo e que aconteça o que acontecer, não tinha nada a ver com a injustiça de Deus. Deus visita, como Deus tem feito com a igreja evangélica, como Deus tem feito em algumas casas, em algumas empresas. E mais do que isso, Deus não somente visita, como Deus também revela como a coisa está, que a coisa está feia. E Deus também revela o que vai fazer. Lê em casa esses versículos. Você não vê aí a generosidade de Deus, a intervenção de Deus no sentido de convencer as pessoas a que saiam dessa vida que estão levando? Mais do que isso. O verso 16 diz que o anjo do Senhor os pega pelas mãos e os arrasta. Observe que Deus está sendo um tanto quanto arbitrário para tentar fazer com que aquela família fosse salva. Está ali, ó. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, somente a ele. Pegaram quem? A ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe, olha aí, você que acha que Deus é duro, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus resolve intervir visitando, Deus resolve intervir revelando como está e o que vai fazer, e Deus também arrasta para fora. Porque no que dependesse da mulher de Ló, desde esse momento ela já seria também queimada junto com todo mundo. O anjo pega e arrasta, essa expressão muito forte. O Senhor pega pelas mãos a ele, a sua mulher, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. As expressões que dizem arrastaram, veio puxando, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas há uma quarta intervenção de Deus, ou ação de Deus, que demonstra essa santa misericórdia de Deus, antes que Deus transformasse essa mulher numa estátua de sal, num monumento de sal negativo. O verso 17 diz que Deus orienta não somente a ele, como toda a casa dele. Olha o que diz ali: havendo-os levado fora, disse um deles, vamos ler comigo? Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. É claro ou não é? É explícito ou não é? Será que precisamos de tradutor para poder explicar isso aqui? Será que isso aqui já não é o bastante dentro de tudo que Deus fez, visitando, revelando como está, o que vai fazer, arrastando pela mão, e mais no finalzinho traz a orientação que seria a cereja do bolo para uma vida decente? Você não consegue enxergar a misericórdia de Deus aqui, não? Você não consegue enxergar que a mulher de Ló, tendo sido convertida num monumento de sal, numa estátua de sal, não foi porque ela simplesmente quis, porque Deus favoreceu o ambiente, tudo para ela, apesar de tudo, para que ela não passasse por isso? Resposta: sim, Deus fez isso. Assim como Deus tem feito conosco. Deus nos visita, Deus mostra como está o mundo, Deus revela o que vai fazer, Deus nos pega pelas mãos. E eu vou ser claro com vocês, franco com vocês, se dependesse da gente, muitos de nós não estaríamos aqui na igreja evangélica. Alguns vieram arrastados, alguns vieram puxados pelo Senhor. Dificilmente alguém aqui aceitou Jesus estando tudo bem. A grande maioria aceitou porque tem um problema, um vazio existencial, uma crise psicológica, financeira, social, moral, familiar. Vieram arrastados, aqui estão. E esta noite eu quero somente que você atente para esta pergunta que surge nesse momento. Essa orientação aqui final foi, digamos assim, o último ato de misericórdia de Deus. Eles já estavam fora da cidade, faltava só um pouquinho para eles vencerem esse processo. Está escrito ou não está? Olha lá. Havendo-os levado fora de quê? Da cidade, estava fora de perigo. Deu-lhes a última ou as últimas recomendações. Bastava somente a mulher de Ló com as filhas, e Ló
entender o seguinte: gente, Deus facilitou nossas vidas. Vamos somente tomar cuidado agora no finalzinho. Vamos somente tomar cuidado, porque esse finalzinho aqui vai fazer com que a gente seja livre da ira vindoura. E a esta altura, nós somos obrigados a responder a seguinte pergunta: o que você tem feito nesse finalzinho? Nós não estamos nesse momento de visita, do que Deus vai fazer, não, nós estamos no finalzinho, como disse o profeta Abacuque: ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Você tem dúvida de que o escatom de Deus está prestes a acontecer? Alguém aqui tem dúvida de que nós estamos nesse finalzinho? Alguém aqui tem dúvida de que as coisas estão acontecendo de forma que a gente tenha total convicção de que nós estamos no finalzinho? Gente, vocês não sabem o que a inteligência artificial está anunciando aí. Um montão de profissão aí, infelizmente, vai deixar de existir, porque a inteligência artificial vai substituir tudo isso. Vocês estão pensando que o mundo tem solução? Não tem, gente, não tem. A coisa está esquisita. Sabe o que está acontecendo aí? Agora está a onda do bebê born. Baby born, né? Bebê born. Olha, tem uma música, se eu não me engano, esqueci o nome do cantor, ele disse: está todo mundo doido. Oba, não é possível, gente. Teve uma mulher, agora criou um problema, porque a mulher estava na fila preferencial, com o bebê born. Então uma coisa... Isso é outra coisa. Estou dizendo que tinha uma menina na fila com um bebê born e a mulher: não, você não é preferencial. Eu estou com o meu bebê. Gente, você vai ver, você que tem marido aí, toma cuidado, tá? Vai chegar um tempo, está próximo dos maridos trocarem as mulheres por robô. Pensa comigo, não reclama, não envelhece, a pele não cai, não tem espinha, não tem TPM. Escuta o que eu vou dizer. Vai chegar um tempo, vai chegar gente aqui com uma mulher bonitona. O que é? Minha namorada. E apresenta ela: oi, meu nome é Berenice. Está pensando que é brincadeira? Pensa que é brincadeira? O negócio está difícil, gente. Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos no finalzinho da trajetória. Eu não tenho a menor dúvida de que não falta mais nada. Se alguém diz que falta alguma profecia para Jesus voltar, eu discordo. Eu não encontro base teológica para acreditar que vai demorar mais. A grande questão não é se está no finalzinho ou não, porque está no finalzinho. A grande questão é o que nós estamos fazendo neste finalzinho. Nós que já fomos arrastados pelo Senhor, nós que já passamos tantas tribulações, tantas lutas, tantas provas, o que é que nós estamos fazendo nesse finalzinho? Ela não se transformou no que se transformou no início e nem no meio. Foi aonde? Finalzinho. Finalzinho. Você conhece alguém que começou bem na caminhada e agora já não está mais congregando em lugar nenhum? Você conhece alguém que começou tão bem e agora no finalzinho não vigiou? E diz o texto, existem expressões na Bíblia Sagrada que me levam à reflexão. Diz que ela se converteu. Ora, a mulher de Ló não converteu ninguém. Ela não conseguiu converter ninguém. E quando a gente não converte ninguém, possivelmente nós estamos na iminência de nos convertermos em alguma coisa. E aí eu trago aqui mais uma pergunta: no que você tem se transformado ou se convertido nesses últimos dias? O que você tem feito e no que você tem se transformado? E para responder esta pergunta, o que eu tenho feito nesse finalzinho,
Eu preciso também saber com quem eu tenho andado, com quem você tem andado nesse finalzinho. Você que andava com gente de Deus, você que gostava de andar no meio de pessoas que temiam a Deus, com quem você tem andado? O que você tem feito? É só você que pode responder. O que você tem feito na rede social? O que você tem feito com o seu aparelho de celular? O que você tem feito com a sua televisão? O que você tem feito neste finalzinho? A recomendação de Deus é cuidado para não se converter no monumento negativo para muita gente. Cuidado para você não virar esboço de pregação. Cuidado para você não ser aquele referencial negativo. Porque nós estamos no finalzinho de todas as coisas. É hora de você entender que Deus já agiu graciosamente por mim e por você. E o que falta é somente você vigiar nesses últimos momentos. É revisitar a sua trajetória, revisitar sua mente, revisitar seu pensamento, revisitar no que você tem crido e dizer para você mesmo: meu Deus, eu estou no finalzinho e eu não sou mais aquilo que eu era há muito tempo atrás. Um montão de gente, que a exemplo do que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Um montão de gente aqui dentro dessa igreja que não tem mais fé. Consegue vir para o culto, mas não tem mais fé. É nesse finalzinho que tudo vai ficando pesado demais. É ali entre, depois da cidade até Zoar. Eu acho interessante que os anjos queriam que ele subisse para a montanha, mas dá trabalho subir montanha, dá trabalho escalar montanha, e Deus foi tão generoso e entendeu o cansaço de Ló, que permitiu que ele fosse para Zoar. Vai para Zoar, eu autorizo. Observe que no finalzinho Ló negocia com os anjos, dizendo: não, meu senhor. Os anjos disseram: vá para o monte. Ele disse: não, meu senhor, tem uma cidade aqui, é Zoar, é pequena, deixa eu ficar lá. O anjo disse: tá bom, estou de acordo. Deus é tão generoso que até aceita a negociar determinadas coisas. Agora, o que Ele não aceita é que a gente se transforme em algo para o qual Deus nunca nos chamou. O que Ele não aceita é que a gente se converta em alguma coisa que Ele vai olhar e vai dizer: meu Deus, quem é você? E às vezes nós estamos como endemoniado gadareno, né? Qual o teu nome? Legião, porque nós somos muitos seres dentro de um ser. Escute-me, você que está aqui esta noite, que acreditava em coisas sobrenaturais de Deus e não acredita mais. Se você não acredita mais, é porque você se converteu, talvez não literalmente numa estátua de sal, mas talvez você esteja parado do ponto de vista espiritual. O que você tem feito nesses últimos dias, tendo sido o Senhor tão generoso e gracioso contigo? Alguém tem dúvida de que nós estamos aqui pela graça de Deus? Alguém tem dúvida de que nós estamos vivos pela graça de Deus? Sobrinho da Rosiane, 30 e quantos anos? 34 anos de idade, pode falar, Rosa? Recebeu uma promoção, feliz da vida. Trabalha na Supervia, recebeu uma promoção. No dia que recebeu a promoção, saiu para comemorar com os amigos. Comemorar com os amigos, foi quando isso? Semana, né? Sexta-feira passada. Comemorando com os amigos se levantaram: olha, já está tarde, vamos para casa. Ele: não vou continuar comemorando. Estava no finalzinho da vida dele, não sabia. Não voltou para casa. Procura. Acharam ele quantos dias depois? Acharam sexta-feira. Quantos dias? Uma semana depois, em estado de decomposição. 34 anos. Alguém vai dizer: foi assassinado? Não. Teve um mal súbito. Ficou tão feliz que morreu. Pode acontecer com qualquer um aqui. Pode acontecer com qualquer um. 34 anos morreu. Já pensou? O Elton está aqui, daqui a pouco sai, chega ali e morre. Só um exemplo. É ou não é? Às vezes a gente está no finalzinho, não sabe que está no finalzinho.
Às vezes nós estamos aqui neste culto vivendo o último dia de vida e a gente não sabe que está no último dia. Mas nós somos obrigados a ir para casa com esta pergunta: o que é que nós temos feito no finalzinho? 2 finalzinhos. Primeiro, o finalzinho da igreja aqui na terra, coletividade. Mas também tem esse finalzinho individual. Talvez seja este o último culto, hein, missionário? Último culto, finalzinho. Aí a gente brinca no finalzinho, a gente flerta com coisas no finalzinho. Foi no finalzinho. Ela não se converteu numa estátua do sal no meio, no início. Foi no finalzinho. Bastava ela ter um pouquinho de vigilância, segurar a pressão, sabe? Segurar a onda, dar mais uns passinhos que ela estava livre. É claro que Deus permitiria que, estando lá em Zoar, eles olhassem, é claro. Mas a ordem expressa do anjo é o seguinte: não pare, escapa-te pela tua vida e não olhe para trás. Agora, é claro que chegando em Zoar, eles poderiam olhar. Ela bastava segurar um pouquinho ali, sabe, pastor Marcelo? Segurar um pouquinho, segura um pouquinho, só um pouquinho. E ela não segurou. Aquele estrugir de coisas descendo do céu, aqueles gritos, e tudo que ela deixou na cidade, pois diz o texto sagrado que ela entrou lá rica e agora sai com a mão na frente e a outra atrás. Ela tinha bons motivos para olhar para trás, né? Uma mulher rica e agora sai somente com a roupa do corpo. Leia em casa no próprio livro do Gênesis, pouco antes, quando ele entra lá, que entrou rico. Sai, só que Ló, aquele camarada, desprendido tudo aquilo. Ele tinha tudo, mas ele não permitiu que tudo possuísse ele. Ele foi continuando. Vamos embora, filha. Papai, estou com vontade de olhar para trás. Não olha. Vamos embora. Olha a ordem do anjo. Só que a mulher não segurou a onda. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você: olha, segure a onda neste finalzinho. Não é hora de olhar para trás. É hora de continuar marchando, dizer: Zoar me espera. Quando eu chegar em Zoar, vai ser um novo tempo na minha vida. E ao mesmo tempo, abro um parênteses aqui para chamar a atenção dos pais. Para chamar a atenção dos maridos. Prestem atenção que isso é muito sério. A Bíblia Sagrada, quando fala de justiça, não atribui à mulher de Ló e nem às filhas de Ló. Isso é uma advertência para os pais. Filho de crente não é crentinho. Ló era justo, mas a família dele não carregava esse adjetivo. Uma falha do pai, em algum momento. Talvez se ele fosse um pouco mais radical com a mulher, se tivesse condenado algumas práticas da mulher lá atrás, talvez ela não ficasse presa no final. Se disser o seguinte: olha, eu estou contigo, meu amor, mas eu não concordo com isso. Eu não sei como é que foi a vida deles. O fato é que depois você vê quão, desorientada, quão desviadas eram as filhas de Ló, que elas se deitam com o pai, esperam o pai ficar bêbado. Dá caninha da roça para o pai, dá pitu para o pai, dá vinho para o pai, dá cachaça para o pai, e se deita com o pai. Geraram os moabitas, os amonitas. Que filhas são essas, gente? Que tipo de filho é esse que você tem em casa? Será que não vale a pena você entender que o que você está criando, passando a mão por cima, amanhã vai se tornar seres independentes e vão viver conforme que você está permitindo que eles sejam hoje? Será que não dá para você perceber que é prerrogativa do pai e da mãe repreender os filhos e colocá-los no seu devido lugar? Mamãe e papai, não seja vítima dessa psicologia infantil. Seja senhor da sua casa. Deixe claro quem é que está na liderança desta casa. Porque senão você vai ser vítima desta criança. Porque as crianças, adolescentes hoje, me perdoem, mas tudo é muito dá uma dimensão grande demais para isso. Grande demais. Como uma menina adolescente chateada com o pai, matou o pai. Você vê o noticiário aí toda hora. Por quê? Meu pai brigou comigo. Uma matou o pai porque entrou no quarto. Ela botou a placa: não entre, sem bater. Ele entrou, a menina de 13 anos matou o pai.
está acontecendo, gente? A mim um dia botou lá, não entre sem bater. Eu peguei o negócio, rasguei, meti o pé na porta. Quem canta no terreiro é o galo. Eu falei, quem é o galo, pai? Olha aqui o galo aqui, ó. E sou galo de rinha, sou galo de briga. Ela baixou a bola. Mas eu finalizo dizendo para você, trazendo para você a pergunta, o que é que você tem feito do seu finalzinho? Como você tem andado nesse finalzinho? Você, evangelista, pregador, pastor, missionária, e durante muito tempo pregou, anunciando que o escatom de Deus vai acontecer. E agora? E você que não tem nem forças para cultuar Deus? Você não consegue nem frequentar culto 2 vezes na semana, e você quer dizer que é crente? Claro, crente e está até salvo. Mas estou dizendo em relação àquele camarada, sabe, que não se cansava, que exortou tanta gente a que buscasse a Deus. E hoje eu gostaria que você chegasse em casa, igual tem aqui um vidro, aqui um espelho, e você se perguntar o seguinte, cara, o que eu tenho feito neste finalzinho? Mas com muita sinceridade. O culto vai acabar. Aliás, o culto já está acabando. Mas eu quero que você leve para casa esta pergunta, o que é que eu tenho feito neste finalzinho da trajetória da igreja aqui na terra? Quero que você revisite a sua consciência sincera. Quero que você responda para você mesma, para você mesmo, se esta vida espiritual que você está levando é a vida que um dia você sonhou para você. Você não tem forças para congregar 2 vezes na semana. Um dia a desculpa é da doença, outro dia a desculpa é do cansaço, outro dia a desculpa é do trabalho, outro dia a desculpa é da chuva. Mas volta um pouquinho na sua vida para ver se chuva impedia você. Você que é crítico de pregação, você que é teólogo, você que é um doutor em divindade, olha no que você tem se transformado, cara. Você não virou um monumento de sal, literalmente, mas você se transformou num ser que você, se for sincero, você vai dizer, cara, quem sou eu, afinal de contas? Quem sou eu? O anjo já pegou na sua mão, o anjo já te arrastou, o anjo já te revelou, ele já te visitou, agora ele está te perguntando o que é que você vai fazer ou está fazendo no finalzinho da sua trajetória. Daqui a pouco não teremos mais culto. Daqui a pouco a última trombeta vai tocar. Não terá mais pastor, aliás, terão alguns pastores sim aí, mas a igreja, o Espírito Santo vai ser retirado na terra. É o que eu acredito. Espero que você também acredite nesta verdade. Você conseguiu tudo que você quis na vida, mas você perdeu aquele espírito de vigilância, sabe? Que dizia, meu Deus, eu preciso orar um pouco mais. Preciso ler um pouco.